A manipulação de células-tronco é atualmente uma das maiores esperanças da medicina para o tratamento de doenças. A partir de agora, o Estado vai poder contribuir para as pesquisas desse segmento. É que o único laboratório do país autorizado a manipular células-tronco para utilização médica em terapia celular aplicada firmou parceria com uma instituição de saúde aqui de Florianópolis. Para falar desse trabalho conjunto, o Bom Dia recebe o diretor desse laboratório e um dos maiores especialistas do assunto, o médico Radovan Borojevic. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Dá para a gente fazer uma previsão de quais serão os avanços com essa parceria? Sim, a medicina moderna utiliza as células do próprio corpo para promover as terapias de doenças que ainda estavam difíceis ou impossíveis para serem tratadas. Então, essa manipulação permite que essas terapias sejam oferecidas agora à população, incluindo a população de Florianópolis. E como é que o hospital aqui de Florianópolis deve atuar? O hospital vai entrar em contato com os pacientes, isso sempre é uma decisão médica, então ele vai propor aos pacientes esse tipo de terapia. As células serão colhidas aqui no hospital, encaminhadas para o laboratório em Petrópolis, que é o laboratório Excellion, onde se fazem as manipulações e os preparos de células para a utilização. E, em seguida, essas células são encaminhadas para uso. Elas podem ser encaminhadas logo, elas podem ser encaminhadas também depois de um período necessário para a sua modificação, ou então elas são congeladas e utilizadas posteriormente. Isso quer dizer que a pessoa vai ter uma reserva de suas próprias células para usar quando precisar. Isso deve ser uma manifestação do paciente? Isso é um diálogo entre o paciente e o médico. Nosso laboratório recebe o pedido do médico. Então o médico deve definir isso com o paciente e o paciente define se interessa, se é adequado utilizar essa terapia. Para a gente entender melhor o que é uma célula-tronco adulta. Uma célula-tronco é uma célula que reside no nosso organismo. Na verdade, todos os tecidos adultos possuem essas células. Essas células são utilizadas para manter a viabilidade desses tecidos. Por exemplo, a nossa pele desquama o tempo todo e ela é sempre reposta. Então, essas células têm essa função básica. Ela também é engajada quando tem um problema de reparo e de regeneração. Quando tem uma lesão, um trauma, uma perda de tecido, essas células podem ser mobilizadas. E em quais tratamentos elas podem ser usadas atualmente? Elas podem ser usadas em terapias como de trauma e de degeneração do sistema esquelético, por exemplo, e muscular. Elas podem ser utilizadas em terapias cardiovasculares. E uma das grandes aplicações é cirurgia plástica, incluindo a plástica reparadora e a plástica estética. O senhor falou que elas podem ser modificadas também, uma vez retiradas, caso não seja exatamente para aquilo, ela pode modificar a célula de que forma? Essas células têm uma característica geral, quer dizer, essas células podem formar todos os tecidos. Se nós temos uma demanda específica, por exemplo, de formação de osso e de cartilagem, elas podem ser pré-induzidas nesse caminho e elas vão mais rapidamente e com maior eficiência, então, atender o reparo desse tecido. Existe algum segmento da medicina em que essa pesquisa esteja mais evoluída hoje? Eu diria a cirurgia reparadora e plástica é que mais usa e que mais aplica esse tipo de terapias. Isso é rápido, doutor? Assim, uma vez retirada a célula, vai para o laboratório em Petrópolis e depois volta já? Com quanto tempo isso acontece? Rápido em termos. Primeiro depende do estado biológico do paciente. Normalmente isso se situa entre 2 e 3 semanas, quando as células são prontas para reutilização. E como eu falei, elas podem ser congeladas e utilizadas 2, 3, 5 anos depois, se for necessário. Era isso mesmo que eu queria saber um pouquinho mais, sobre essa questão do armazenamento. Como a pessoa deve proceder, aquela pessoa que quer fazer o armazenamento dessa célula-tronco? Ela vai até o laboratório, vai até o médico, faz a solicitação. Quem define o tempo que a célula vai ficar guardada é a pessoa? Não, é sempre o médico que define esses parâmetros. O médico vai se comunicar com o laboratório. Agora, a pessoa pode colher as células especificamente para guardar as células para o futuro, ou então ela pode aproveitar de material que foi retirado numa cirurgia banal. Por exemplo, uma cirurgia plástica, uma cesárea, uma cirurgia de reparo de ossos, ela pode servir de fonte desse material. Como tem sempre uma parte de material que é descartada. O lipoaspirado é descartado.
Então, essas células do descartado podem ser utilizadas para isolar, prepará-las, congelar e utilizar a posteriori para uma outra finalidade. Esse armazenamento será aqui em Florianópolis? Não, o armazenamento acontece no laboratório Excellion, que é laboratório licenciado para isso, mas a comunicação é muito rápida. A coleta que é aqui? A coleta é feita aqui e o uso é feito aqui. Então, se um paciente tem um acidente aqui, ele pode informar o laboratório e dentro de 24 horas as células são preparadas para o uso.